E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O destaque de ontem no mundo do xadrez foi a grande façanha do Vachier Lagrave, que tinha que vencer 2 matches, nada mais nada menos de 2 vezes ganhar do Magnus Carlsen em matches de xadrez rápido, 15 minutos com 3, e ele conseguiu. Ele precisava ganhar uma vez para forçar a grande final e ganhar de novo para levar o título. O Carlsen bastava ganhar o primeiro match, ele seria o campeão da AI Cup, etapa aí do Champions Chess Tour, que valia aí $30 mil, né, para o campeão. O segundo ganhou, que foi o Carlsen, ganhou 20 mil. Mas me chamou a atenção a partida decisiva do primeiro match, né? Porque nós vimos o Lagrave ganhando ali de pretas, mas ele ganhou no estilo do Carlsen, né? Isso me chamou a atenção. Bateu o Carlsen no estilo do Carlsen, coisa rara para pouquíssimos, né? Vamos entender o porquê, né? Mas antes da gente começar, você deixa aquele like e se inscreva no canal se não estiver inscrito. Vamos lá, então. O Carlsen jogou peão-dama, o Lagrave respondeu D4, D5. Tivemos aqui o gambito da dama e o Lagrave optou pelo gambito da dama aceito. Esse dos gambitos é o menos gambito, né? Porque os brancos podem recuperar de maneira forçada o peão. Mas é lógico, é o nome eterno aí dessa abertura. E3, uma das linhas principais aqui escolhidas pelo Carlsen. E4, outra opção, cavalo F3 também. E3, cavalo F6. Aqui tem um famoso truque, né, da abertura, se os pretos tentam defender com B5, A4 e C6. É um erro aqui, né, por causa de peão toma, dama F3 e vai cair material porque não tem uma forma boa de defender a torre de A8. Claro que nada disso aconteceu. O Lagrave jogou cavalo F6, toma E6, cavalo F3, A6 jogou o Lagrave. Esse lance prepara o B5 mais adiante, roque C5. Aqui nós temos a posição principal de toda essa linha aí do gambito da dama aceito. Muitas vezes as brancas jogam com peão dama isolado, porque ocorre essa troca aqui. Tem muitas possibilidades aqui para as brancas, por exemplo, bispo B3, bispo D3, B3 para bispo B2, dama E2, cavalo C3, todos esses lances são jogáveis, até lances de gambito como E4, e ainda outros que eu não citei aqui. Quase todos os lances são jogáveis aqui. E o que o Carlsen jogou, A4 para impedir o B5, um lance que o Botvinnik que gostava de jogar no seu tempo. Esse lance para o B5, porém ele tem um defeito de enfraquecer a casa B4, né? Tem vantagens e desvantagens. O Lagrave seguiu desenvolvendo o cavalo C6, dama E2. Tudo isso é teoria, já foi jogado muitas vezes. C por D4. E aqui as brancas recuperam o peão com torre D1, por conta da cravada. O Lagrave jogou bispo E7. Não adianta tentar defender com E5. Claro, seria um erro grave aqui, porque peão toma, está cravado aqui o peão de E. Portanto, ele jogou bispo E7. E por D4. Roque. Cavalo C3. E mandou aqui cavalo B4. O Lagrave, um dos lances principais. Aqui outra possibilidade é cavalo D5 direto, ocupando a casa na frente do peão isolado, que é bem típico. Cavalo B4 aumenta o controle dessa casa. E aqui o Carlsen jogou cavalo E5. Outra opção aqui interessante é bispo G5, desenvolvendo o bispo de uma forma ativa. Posição de peão dama isolado, né? As brancas têm possibilidade de ataque na ala do rei. As pretas gostariam de simplificar, né, e tentar explorar
a fraqueza do peão isolado no final. Quanto menos peça, menor, né? Melhor para as pretas. É sempre um debate estratégico muito interessante o jogo com o peão dama isolado. Cavalo E5 foi o lance jogado. B6 jogou Lagrave, preparando, claro, o bispo B7. Não tem cavalo C6, porque o cavalo de B4 controla. É que o Carlsen jogou cavalo E4. É um lance interessante assim, mas vai contra a teoria, né, de que as brancas têm que evitar a simplificação. Mas é claro, é um lance jogável, o Carlsen jogou. Me parecia interessante que também dama F3, atacando a torre de A8. Normalmente jogaria a torre A7, para passar essa torre e depois jogar bispo B7. E um lance como dama G3 é interessante para passar a dama aqui para o ataque. Segue uma posição bastante complicada, com chances para os dois lados. Cavalo E4 foi o lance do Carlsen, bispo B7. Tá? E ele trocou em F6, bispo toma F6. Mas qual foi a ideia do Carlsen, né, com essa troca que a gente falou que em tese é desfavorável às brancas? É liberar logo a terceira fila para passar essa torre chamada torre tanque, que torre A3 para passar lá para lá do rei, torre G3, torre H3 e criar um ataque contra o rei das brancas. E aqui o Lagrave tomou uma decisão bem interessante que muda assim o curso da partida. Ele sacrifica um peão, meio que neutraliza as chances de ataque das brancas. Ele vai ter e a compensação não é tão óbvia assim, mas como a gente vai ver, tem o seu porquê, o sacrifício de peão B5 aqui. Bem interessante, não era uma medida necessária aqui. O lance bispo D5 era muito bom também para trocar os bispos de casa branca. Bispo toma, cavalo toma, torre H3, por exemplo, para tentar um dama H5, G6 aqui. A posição das pretas é muito sólida, difícil criar uma ameaça séria aqui na ala do rei, já tendo trocado duas peças menores. Mas, claro, posição haveria muito jogo pela frente, tá? Ainda é próximo da igualdade. Mas o B5 muda aqui o curso da partida. A por B5, A por B5, bispo toma B5, jogou o Carlsen. Aqui ele tinha uma possibilidade interessante também, além de aceitar o peão, ele sacrificar uma peça em F7, que é um tema também recorrente. Posições de peão dama isolado, cavalo por F7, vai tomar de torre, é claro que tomar de rei, dama toma E6, isso não vai acabar bem, né? Esse rei passeando aí vai levar mate. Torre toma F7, aqui a ideia seria tomar de bispo. Bispo D5, trazendo o bispo para a defesa, bispo toma F7, bispo toma F7, torre toma 8, dama toma 8, dama toma B5. Essa é uma posição interessante. As brancas têm torre e 3 peões por 2 peças, bispo e cavalo. Porém, após cavalo D5, eu vejo os peões quebrados aqui das brancas em B2 e D4. As peças menores podem levar vantagem a longo prazo. É mais fácil, inclusive, criar um ataque ao rei branco do que esses peões avançarem um dia para buscar promoção. Mas, de todo jeito, era uma linha interessante, levaria também a uma posição bastante desbalanceada e complicada. Porém, o Carlsen jogou bispo toma B5, dama D5, centralização legal aqui, ameaçando mate em 1. Cavalo F3 jogou o Carlsen. Outro lance natural aqui seria a torre G3. Defende, passa a torre para lá do rei. Os pretos poderiam jogar a torre de FD8, com a ameaça de bispo toma E5, que está caindo a torre lá embaixo. Cavalo G4 seria uma possibilidade, ameaçando o cavalo toma F6. E os pretos recuperam o peão com bispo toma. Mesmo se cravando aqui, né, não tem como as brancas explorarem. Essa posição deve estar equilibrada. Se bispo E3, bispo toma B2, é um lance excelente. Não dá para tomar a dama, porque tem... Até dá, né? Mas as pretas vão recuperar a dama com vantagem, porque tem um cheque lá. O único jeito de não levar mate
é entregar a dama aqui. E depois de torre toma D5, as pretas ficam com um peão a mais. Vão recuperar a dama e manter um peão a mais. As torres G3 era uma possibilidade, o Carlsen jogou cavalo F3. E aqui nós chegamos à posição, né, as brancas têm um peão a mais, né, mas são peões quebrados. Né? O peão de D4 é isolado, de B2 é isolado, tem excelentes casas para as peças. Por exemplo, essa dama em D5 está muito bem, na frente do peão isolado, o cavalo de B4 está muito bem, eles não podem ser removidos por peões, né, do adversário, essas peças. As pretas têm plena compensação pelo peão. O Lagrave então jogou torre de FC8, torre toma 8, bispo toma 8, ele quer manter a torre na coluna C, de olho lá em torre C2, por exemplo. Bispo D2, atacando o cavalo. Torre C2 defendeu. O bispo está cravado. E o Carlsen jogou aqui um bom lance dama F1. Sai da cravada aqui. Também reforça a defesa do ponto G2. Para se o cavalo precisar sair. Também ele tem que manter a defesa do bispo. Porque a dama faz um monte de coisa. Dama D6 jogou o Carlsen. Se torre toma, o Lagrave, perdão, se torre toma B2, bispo C3, é um lance incômodo. Está atacando a torre, está atacando o cavalo, e se torre B3, bispo C4. Ataca a dama e a torre e as pretas ganham material. Então a torre toma B2, seria um erro. Então jogou dama D6 aqui o Lagrave, de olho no cavalo de F3, querendo quebrar a estrutura ali das brancas. Mas o Carlsen jogou um lance para tentar se livrar dessa ativa torre em C2, torre C1 e bispo E4 jogou o Lagrave. Se torre toma C1, dama toma, fica ameaçando dama C8. Por isso o Lagrave não quis tomar, ele jogou bispo E4. Ele reforçou ali a torre e está querendo tomar de bispo lá em C2. O Carlsen jogou bispo A4. E agora, atacando a torre, o Lagrave tomou em C1. Não dá para tomar em B2 por causa de torre C8, cheque. Ainda não seria mate, nem ganharia dama, porque tem bispo D8. Mas após dama B5, ameaçando dama E8, cheque. A iniciativa das brancas é muito séria. E se torre B1 cheque para aproveitar a última fila ali, dá para cobrir de cavalo. E está perdendo material, porque dama E8 é uma ameaça muito forte. Né? Se depois de dama B5 não der o cheque lá em B1, jogar dama E7 para defender a casa B8, tem bispo toma. E se torre toma, dama toma. Ganha material aqui quando toma, torre toma cheque, dama F8, troca, e as brancas ficam com uma peça a mais. Portanto, o Lagrave tomou em C1, dama toma C1, e trouxe o cavalo para C6, atacando o peão de D4. Carlsen jogou bispo F4, e dama D5 jogou o Vacher Lagrave. Outra possibilidade é que seria tomar de cavalo em D4, porque se tomar dama em D6, cavalo E2 cheque, vai recuperar a dama e a gente vai chegar no final igual. Porém, dama D5 é um lance excelente, centralizando a dama de olho em bispo toma F3 ali. E aqui o Carlsen simplificou com bispo toma C6. Dama toma C6, dama toma C6, bispo toma C6. Chegamos num final aqui, né? Com peão a mais para os brancos, mas novamente os peões quebrados e par de bispos contra bispo-cavalo. A tendência é de igualdade de um empate nesse final. Por isso que eu digo que o Lagrave vai vencer no estilo Carlsen, né? Porque é um final que aparentemente não tem muito como as pretas vencerem, né? Mas a gente vai ver, isso não é tão óbvio assim. O Carlsen jogou bispo D6, ele devolve o peão para impedir a ativação aqui do rei das pretas. Mas ele poderia jogar cavalo E5, atacando bispo, bispo B5, F3 e rei F8. E esse final aqui, uma forte tendência de empate, né?
inclusive mesmo com peão a menos aqui para os pretos. Inclusive tem sempre a possibilidade de trocar o bispo pelo cavalo e para um final de cores opostas empatado, só com peão a mais para as brancas. Mas isso nem é tão necessário para manter o equilíbrio, né? Mas o Carlsen optou por bispo D6 e a transferência para um final de bispos de cores iguais com peões iguais, né? E o Lagrave tomou, peão toma e recuperou o peão com bispo toma D4. Mas o Carlsen estava contando que ele tem um peão passado distante, né? Porém, como a gente vai ver, as coisas não são tão simples assim. Ele jogou B4, F6 jogou Lagrave para poder trazer o rei, F4 jogou o Carlsen, rei F7, rei G2 e rei E8, rumo ao tentar pegar esse peão de B. E aqui o Carlsen jogou B5, que dificulta um pouco a vida dele. Nesse tipo de posição, pessoal, normalmente o Carlsen está do lado que, digamos assim, o final está provavelmente, se bem jogado, é empate, mas ele está do lado que está sempre apertando um pouquinho, e se o adversário cometer alguns erros, ele vai beliscar o final. E quem vai fazer isso é o seu adversário aqui, né? Então o Carlsen experimentou do próprio veneno nessa partida. Ele joga B5, que já dificulta um pouquinho a vida aqui das brancas. Seria mais sólido que centralizar o rei, rei F3, rei D7, bispo F8, F5, defende aqui com bispo, rei E2, G6, F3 para tirar do ataque, bispo G1, H3, bispo H2, bispo H6, e o rei chega a tempo de defender aqui o peão de B. Isso vai terminar em empate. B5 jogou o Carlsen, agora esse peão vai ter problemas, rei D7, bispo B4, rei C7, ameaçando o rei B6 e tomar o peão. Isso deu cheque ali o Carlsen. Rei D6, agora quer atacar o peão por aqui. Rei F3, se bispo B4 cheque, rei D5, ele está jogando rei C4 tomando o peão. Então rei F3, rei C5, e aqui o Carlsen cometeu o erro decisivo, né? Ele jogou rei E4. A ideia dele era ativar o rei, entregar o peão de F2 ali para ativar o rei, e eventualmente o de B também. Mas aqui ele está, um jogo muito preciso do Lagrave, como a gente vai ver, ele está perdido. Aqui era melhor jogar, por exemplo, B6, aí rei C6 para parar o peão. Agora está caindo o peão com o bispo toma. Porém, depois de bispo B4, bispo toma B6, ataca lá o peão de G, G6, bispo E7, F5, H3, rei D5. As pretas têm um peão a mais, e mesmo com esses peões quebrados aqui, dobrados, o peão H isolado, é pouco provável que as pretas consigam vencer. Tem uma espécie de fortaleza aqui, material reduzido, com peões na mesma ala. Mas na prática ainda é possível tentar com as pretas. Com certeza o Lagrave tentaria por bastante tempo. Ainda teria que defender um pouquinho o Carlsen. Porém, depois de rei E4, tomou o peão de F2. E a ideia do Carlsen era jogar F5. Dar caminho para ativar o rei, né? Porém, o Lagrave jogou muito bem aqui, toma F5. Também era possível jogar E5 aqui, mas depois de B6, rei C6, a ideia era jogar bispo B4 para atacar os peões por trás. E rei toma B6, rei D5, ou bispo F8. A posição não é fácil ainda para ganhar. E toma F5 é mais preciso aqui do gêmeo francês. Rei toma F5, rei toma B5, bispo C3. E aqui é um momento importante. O Lagrave jogou bispo H4 para defender contra o sacrifício em F6 do bispo pelos dois peões.
Rei C4 era um lance natural que venceria milimetricamente aqui. O sacrifício em F6 é a seguinte ideia, né? É canto frio. Então, mesmo que caia o peão de H das brancas, se o rei chegar lá no canto, é empate. O bispo e o peão não conseguem coroar contra o rei lá no canto. Porém, o rei não chega no canto. Milimetricamente, os pretos conseguem evitar isso. Bispo E3. Tem a possibilidade de defender o peão com H6 aqui. Rei F5, rei D3, rei G4, rei E2. Começa a marcação do rei das pretas contra o rei branco. Rei G3, rei F1. H4, rei G1. E o rei não chega lá no canto. Isso aqui, as pretas vão vencer. Vão capturar o peão de H e vencer a partida. Mas ainda vai dar trabalho. Esse é muito mais preciso. Bispo H4 evita tudo isso. Agora rei E6, rei C4, bispo A5, rei D3, rei F7. Aqui o Lagrave jogou muito bem. Ele sacrifica os dois peões aqui e avaliou bem que o peão de F vai conseguir coroar. Os brancos não vão sacrificar o bispo não vão conseguir sacrificar o bispo no peão. F5, rei toma F4, rei toma F3. Bispo B6, agora é claro que não F2, porque o bispo toma leva um empate, porém o bispo e o rei conseguem construir um escudo, né, para liberar o avanço do peão F. Bispo F2, a ameaça era bispo E3 e F2, né, coroando, então bispo F2, rei E2, bispo G3, bispo F4, se tomar está levando coroação, jogou bispo H4 aqui o Carlsen, mas depois de bispo D2 ele não teve alternativa que não abandonar, se rei G6, por exemplo, bispo E1, e não há forma de evitar a coroação do peão F, a aparição de uma nova dama aqui das pretas. Então, uma vitória do Lagrave no estilo Carlsen contra o Carlsen, e assim ele ganhou o primeiro match, depois ele ganhou o segundo match e conquistou o título aí da AI Cup, etapa aí do Champion Chess Tour. A precisão da partida foi bastante alta por parte do Lagrave, 89,5 para o Carlsen, 98,5 para o Lagrave. Grande vitória aí do GM francês, que mostrou mais uma vez que também é um exímio finalista, né? Então esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e fique ligado aí nos nossos vídeos quase que diários. Valeu e até a próxima!